Olá, amigos. Chegando para mais um Fatos e Reflexões. Agora, depois de 23 dias de geladeira que o YouTube nos deu, impedindo de publicarmos vídeos, porque em um vídeo passado nós falamos de um assunto que eles não se agradaram, agora voltamos. E vamos voltar com toda a energia. Tem muita coisa acontecendo, nós precisamos estar bem atentos. Vamos lá? A primeira coisa que eu quero falar é sobre a situação militar na Ucrânia. Infelizmente, eles estão vivendo essa realidade. Agora, o que esse fato é relevante para nós cristãos aqui no Ocidente? É importante a gente estar preocupado com a segurança e o bem-estar do povo ucraniano e do povo russo? Sim. Os povos, as famílias, as pessoas, elas merecem e precisam ter paz e segurança nos seus países. A soberania dos estados precisam ser respeitadas. Mas o que é interessante a gente observar nesse conflito? O conflito ele se dá num momento da história nossa em que o Ocidente do planeta está totalmente ideologizado com essa ideologia do globalismo, dessa questão do feminismo, das causas LGBTs, do politicamente correto. Então, o mundo ocidental foi se suavizando pela paz, pela conversa, pelo diálogo, enquanto o mundo comunista, não. O mundo comunista trabalha por determinação, por objetivo, por foco e com força. Eles não respeitam essas questões. Vai falar de feminismo na China, vai falar de intolerância religiosa na China, vai falar de movimento LGBT na China, na Rússia. Não tem espaço para esse tipo de conversa politicamente correto lá. O que é isso? Eles nem têm conhecimento que é isso. Isso é uma parte da cultura gramscista praticada no Ocidente que enfraqueceu o Estado e as pessoas. E hoje não existe uma resistência ao avanço do comunismo. Infelizmente, essa é uma realidade. E nós estamos enxergando com grande preocupação o crescimento militar da China e da Rússia. Ambos os países têm grandes pretensões expansionistas. A Rússia pretende reaver o controle sobre aqueles antigos estados da Cortina de Ferro. Hungria, Polônia, Ucrânia, Tchecoslováquia, todas aquelas nações vizinhas ali da Rússia, eles consideram como sendo do quintal deles, que eles têm soberania sobre eles. E devagarinho o Vladimir Putin tem ocupado. Ele ocupou não só a Ucrânia, como a gente tem visto lá, a ocupação da Crimeia, a ocupação de Donbass. Não, isso aí é só uma desculpa. Se tem uma meia dúzia de gente ali que quer se separar, quer independência, como se um estado do Brasil quisesse independência. Ah, Rio Grande do Sul quer independência do Brasil. A Rússia manda exército para lá, para uma força de paz, e faz um conflito. Brasil, Rio Grande do Sul então se torna independente. Devagarinho a Rússia vai assumindo o controle sobre aquelas áreas. Igualmente, por outro lado, a China está se armando de uma tal forma que hoje eles já são a segunda potência militar do mundo. E isso é pouca coisa? Não, isso é muita coisa. E mais importante ainda, nós temos no que seria o contrapeso dessa balança, que é os Estados Unidos, ou são os Estados Unidos, uma política esquerdista totalmente fraca. Qual foi a reação do Joe Biden com a invasão da Ucrânia? Nossa, que pena, vão morrer muitas pessoas inocentes. E ponto. Não há mais resistência. O Ocidente não faz resistência. A Ucrânia não conseguiu ingressar na OTAN. A OTAN está ali estacionada na Polônia, na Hungria, esperando para ver o que vai dar. Eles não vão defender a Ucrânia. A Ucrânia vai ser simplesmente dizimada em termos de Estado, vai ser extinta, vai virar novamente Rússia, vai voltar para o controle soviético. É lamentável isso estar acontecendo agora, é inevitável. Tá? E por que isso é tão relevante para a gente? Porque nós estamos vendo crescer o controle econômico e militar da China sobre várias áreas. A China construiu no mar ali da Índia, que eles chamam de Mar da China, várias ilhas artificiais chegando da China até a África, onde eles fizeram bases militares. Mas por que eles fizeram isso? Não é sem motivo. Eles querem controlar todo o mar da China, porque ali transita um terço de toda a economia mundial em navios. Eles querem controlar aquilo. Eles vão controlar economicamente e militarmente, subjugando os povos mais fracos. Então eu vejo essa ação da Rússia na Ucrânia como se eu estivesse indo num pomar e pego lá uma laranjeira e colho o fruto da árvore e desfruto dela, porque não há resistência. Não há resistência. Vocês vejam o caso, por exemplo, de uma Coreia do Norte, que apesar de todas as sanções econômicas sofridas pelo mundo ocidental, ela enfrentou com o sofrimento do seu povo e desenvolveu armas nucleares. Quem vai lá criar casos com eles? Então, um país que não consegue se defender, não consegue proteger a sua população. E nós temos hoje no Brasil um país grande, rico, próspero, e tem tudo que o mundo precisa: alimento, terra fértil, água, recursos minerais, costa marítima, peixes, abundância de alimento no mar, na terra. Então tudo que o planeta precisa nós temos. Agora a única coisa que nós não temos: defesa. Nós não temos forças armadas que possam defender a nossa nação e nem temos essa cultura. Antes, pelo contrário, nós temos observado a disseminação de uma cultura antipatriota
E aí a Europa fica cobiçando as nossas riquezas naturais da Amazônia e os militantes de esquerdas, doutrinados com o gramscismo, com o globalismo, ficam defendendo essas causas ecológicas, teoricamente, se fossem de boa fé, mas não são, são de má fé, é só uma desculpa para se apropriarem das nossas riquezas, e a China não fica atrás, ela também vem a reboque buscando as nossas riquezas e ela está se apropriando do nosso território. Então não se iluda, a expansão da Rússia na Ucrânia, a expansão da China no Mar da China, em breve, se a OTAN não reagir contra essa invasão russa na Ucrânia, a Rússia vai se sentir à vontade para agregar a Geórgia, a Ucrânia, um outro país que tem ali vizinho, que eu esqueci, todos os países que formavam a antiga União Soviética, e a China, por sua vez, vai se sentir à vontade para invadir lá Taiwan e outros países também que sejam do seu interesse. O mundo está em risco com essa situação. Vamos para um segundo assunto que é muito importante para nós, as eleições de 2022. Tem um site, está aqui o endereço dele, políticos.org.br, onde a gente pode consultar o desempenho político de todos os políticos de todos os partidos. Eu já disse, vou fazer vídeos falando da ideologia de cada partido com base nos seus estatutos. Então eu vou falar, este partido tem um viés comunista, um viés socialista, um viés de esquerda, este partido está mais do centro, este está mais à direita. E o que eu chamo de direita? Direita para mim é conservador cristão e economia liberal, capitalismo, isso é direita. O que tiver contra isso não é direita, é esquerda ou centro-esquerda. Às vezes ele é liberal nos costumes e economia capitalista. Para mim é centro-esquerda. Às vezes ele é conservador nos costumes, mas é estatização na economia. Também não é um viés de direita. O viés de direita é conservadorismo cristão nos costumes e economia liberal. Então eu vou fazer a classificação dos partidos, você vai poder conhecer. E depois eu vou falar de cada candidato que existe hoje como político, que eles vão se candidatar à reeleição. E nós vamos ter o cuidado de não reeleger os maus políticos. Há pessoas que não são políticas hoje, mas que têm todo o potencial de assumir um cargo eletivo e nós precisamos dessas boas pessoas. Nós temos a Bárbara, nós temos o Maurício, ex-jogador de vôlei, nós temos o proprietário da Rafão, o Luciano Hang. Nós temos várias pessoas boas que podem ingressar na política e nos ajudar muito. Então esteja atento, acompanhe os nossos vídeos. Unam-se, entrem no canal, inscrevam-se, vamos fortalecer esse grupo. Nós precisamos fazer a educação política do povo, particularmente do povo cristão, para que a gente possa eleger bem bons candidatos para ocupar aquele congresso e o Brasil tenha uma chance, humanamente falando, de ser restaurado. Não esqueçamos que Deus está no controle de todas as coisas. Fiquem todos com Deus, um forte abraço no coração, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.